Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente para a continuação desse episódio sobre Looker Studio, onde nós estamos construindo este painel de exemplo. A nossa expectativa é chegar nesse painel a partir lá da base de dados. Então, se você ainda não viu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui o card para você ir lá assistir antes de continuar esse vídeo, porque é continuação do conteúdo. Então, no primeiro episódio, nós estruturamos a nossa base de dados para chegar aqui nesse painel, que a gente vai começar a construção dele hoje, agora. E aí, então, a nossa base de dados, só para lembrar vocês, eu vou demonstrar ela aqui. Então, a gente começou a nossa construção, onde nós criamos as contas, nós criamos o nosso orçado e o nosso realizado, com dados de exemplo. Então, agora que nós já temos a nossa base, a gente vai entrar lá no Looker Studio, vai criar um novo relatório e aí nós vamos começar a nossa jornada. Bom, então criado aqui o relatório em branco, a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar na nossa base de dados que nós criamos lá no Planilhas do Google. Então eu vou conectar aqui no nosso relatório e aí a gente vai construir essa nossa base. Então a primeira coisa, a gente vai começar pelas contas. Vou selecionar aqui a planilha contas e vou adicionar o relatório. Essa nossa primeira tabela, né, ela é apenas de dimensão. Então ela vai ser mais simples, apenas conectar. Beleza, já trouxe aqui para nós, para dentro do Looker Studio. E aí a gente vai lá de novo e vamos criar mais conexões. Aqui em recursos, gerenciar fontes de dados adicionais, a gente vai adicionar uma fonte de dados. E de novo, a gente vai buscar lá no Planilhas Google. A gente poderia conectar em outras fontes, né, várias fontes diferentes em um mesmo relatório, tranquilo. E a gente poderia, por exemplo, buscar lá numa base de dados MySQL o restante dos nossos dados, mas como aqui no exemplo, para facilitar, a gente está utilizando planilhas do Google. Então vamos selecionar novamente aqui, clicar na nossa planilha, escolher agora a nossa aba orçado. Então a gente já fez a conta, estamos fazendo orçado, adicionar, esperar ele carregar isso para o relatório. E aí mais uma vez a gente vem aqui em recurso, gerenciar fontes de dados adicionais e adicionar a nossa fonte de dados, que vai ser do realizado, que é a nossa última fonte de dados do nosso exemplo. Feito isso, a gente tem agora as nossas 3 fontes de dados que a gente vai utilizar para esse exemplo. E aí você vai fazer esse processo quantas vezes for necessário para o seu caso, para o seu negócio. Ok? Bom, então agora que a gente tem já as nossas 3 bases de dados, a gente vai criar a nossa fonte de dados combinado, juntando as 3 planilhas que a gente tinha criado aqui na nossa base de dados iniciais. Isso porque aqui nós temos, por exemplo, o ID da conta vinculado com o nosso valor, a nossa data, e nós queremos utilizar essa dimensão da conta de forma separada, o grupo, a categoria. E para isso, então, a gente vai fazer a junção, né, das nossas tabelas. E para poder acompanhar o orçado com o realizado, como eles estão em planilhas ou em fontes diferentes, a gente vai fazer a junção de todas as 3 bases em uma só, que vai ser a nossa fonte de dados combinada. Para isso eu vou aqui no relatório apagar já esse gráfico inicial que ele colocou. Eu vou renomear aqui o meu relatório para orçado versus realizado. Exemplo, YouTube. E aí eu vou aqui em recursos, gerenciar mesclagens e a partir daqui então a gente vai começar a construir os nossos dados relacionados. Então vamos clicar aqui em ADD a Blend. Feito isso, nós vamos partir aqui da base, que é a nossa primeira planilha que a gente criou. Então a gente vai pegar a planilha contas. Depois, a segunda base vai ser a nossa planilha, que é o orçado.
A gente vai pegar aqui a segunda, que é o valor orçado, e a terceira base vai ser o realizado. Então a gente vai ter a junção das três planilhas. Esse recurso aqui do Google Looker Studio, ele fornece para nós essa funcionalidade de relacionamento de tabelas. Então aqui eu estou partindo do meu plano de contas, que é onde eu tenho a minha base de todas as contas, e eu vou relacionar ela com o orçado e depois com o realizado. Eu posso ter, às vezes, orçado que não tem realizado, mas não é interessante eu ter realizado que não tem orçado. Por isso que eu estou decidindo colocar primeiro a tabela orçado e depois o realizado. E eu estou decidindo colocar primeiro a tabela de contas do lado esquerdo, porque ela é a tabela que vai ter todas as contas, tanto para orçar quanto para realizar. E aí nós começamos então a nossa jornada de configuração. Primeira coisa, a gente vai adicionar os campos ou as métricas e dimensões que a gente quer que apareça na nossa base final, que vai ficar demonstrada, está demonstrando para nós aqui do lado direito. Então eu vou trazer aqui para cá o ID, né, primeiro. Pode ser que talvez em algum momento eu precise relacionar ele com alguma outra coisa a partir dessa base. Depois o grupo, eu quero a categoria também e eu quero a conta. Então eu estou criando aqui praticamente nessa primeira visão apenas dimensões. E essas dimensões vão formar a nossa hierarquia de grupo, categoria e conta. Feito isso, eu vou trazer aqui do outro lado algumas outras métricas, que vai ser a minha data e vai ser o meu valor. O valor vai ser em métricas. Então tenho dimensões e métricas. As métricas são os valores numéricos que a gente consegue fazer operações matemáticas e as dimensões são dados categóricos que a gente consegue utilizar para separar as nossas métricas, resumir, enfim, detalhar. Essa é a diferenciação. E aqui, além disso, de eu ter a conta, que é o meu identificador, a data, eu vou criar um campo calculado aqui, que vai ser, eu quero trazer um campo com ano e mês. Por quê? Porque se eu utilizar a data, lá na planilha a gente colocou dia a dia, data, dia, mês e ano. Para o meu caso, eu quero fazer sentido um orçamento mensal. Então eu quero, quando agrupar os dados, eu quero agrupar tudo que é de um mês só. Se eu não fizer isso e utilizar essa coluna data no formato que ela veio, ela vai ser agrupado dia a dia. E aí eu vou ter repetição de dados, não vai ser legal, para o meu caso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo campo calculado. Então para isso nós vamos criar aqui um novo campo, criar campo. E a gente vai chamar esse campo de ano e mês. E aí a gente vai utilizar uma função que vai ser o format date time, para fazer a formatação de uma data segundo algum critério. E aí eu vou utilizar aqui, né, essa função ele sugere dois parâmetros. Primeiro, qual é o formato que eu quero que a data seja retornada e a data que eu vou passar para ser formatada. Então, ele vai retornar para nós um texto com a data formatada. E aí a gente vai colocar aqui então uma string, que é o formato esperado, que vai ser o nosso ano. Então vou colocar um percentual y maiúsculo, traço, percentual m com um m minúsculo. Então ele vai trazer dentro desse formato o ano, um traço, o mês. Por que eu escolhi esse formato? Porque depois eu quero que o gráfico ou a tabela que eu vou utilizar seja ordenado como se fosse uma série temporal. Então ele vai ordenar, por exemplo, 2021 01 e depois 2021 02. Se eu colocasse de outra forma, talvez o dia primeiro ou o mês primeiro e depois o ano, pode ser que talvez, dependendo como tiver formatado esse mês, não vai dar certo. Feito isso, eu vou informar como um segundo parâmetro o campo data, que é o campo da data,
que está lá na nossa dimensão. Feito isso, eu vou ter uma nova dimensão criada, que vai ser ano-mês, onde nós vamos ter o nosso ano e o nosso mês, possibilitando uma agregação por mês. O valor eu vou renomear para facilitar para valor orçado, porque nós vamos ter dois valores, né? Tem valor também na outra tabela, porque é o mesmo nome. Aí aqui eu identifico como valor orçado, então eu já sei que eu vou ter aqui uma coluna orçado que vai vir dessa tabela de orçamento. Feito isso, eu quero adicionar aqui também uma dimensão de período, que é a nossa data. E depois eu vou configurar a nossa tabela de realizado. Então eu vou fazer a mesma coisa, porém agora não preciso mais fazer aqui essa configuração da dimensão como data, mês e ano, porque eu vou utilizar um vínculo entre as tabelas, então basta eu ter uma métrica configurada que eu consigo utilizar ela no final. Feito isso, eu vou adicionar aqui também a métrica valor, o período de dimensão, e na métrica valor eu vou renomear para valor realizado. Valor realizado. Feito essa configuração de quais campos nós desejamos utilizar dentro da nossa combinação, a gente precisa configurar como vai ser feita a junção dessas nossas tabelas. Então, clicando aqui na primeira, a gente vai juntar, primeiramente, conta, ID da conta com ID da conta. Então, eu vou juntar aqui ID com conta. Então, ele sugeriu aqui inicialmente com o mesmo nome, mas eu sei que o ID da conta, que é o campo que eu tenho igual a conta do lado direito. Então, vou salvar e eu vou configurar a segunda junção, sendo da tabela 1 o ID com a conta da tabela 3 e a data da tabela 2 com a data da tabela 3. Então assim a gente vai ter essa configuração, né, realizada. E aí do lado direito a gente consegue ver as dimensões e métricas que vão fazer parte dessa nossa base de dados configurada mesclada. E a gente pode dar um nome para essa nossa base. Eu vou chamar de orçado versus realizado. Feito isso, basta salvar, que a nossa base de dados mesclada vai estar pronta. E aí fecha aqui em cima e a gente volta para o nosso relatório. Bom, pessoal, agora que a gente já tem a nossa base de dados configurada, mesclada aqui, nós podemos começar a criar a parte visual da nossa tela, a parte mais legal. Só para relembrar a nossa jornada, nós fizemos primeiro a estrutura da nossa base de dados, depois criamos as nossas fontes de dados aqui dentro do Looker Studio, conectamos em cada uma das planilhas, juntamos isso em uma base de dados combinada a partir daquele identificador que a gente criou lá no começo, que era a conta, né? Eu falei para vocês que ia ser bem útil quando a gente estivesse aqui no painel. E agora, com tudo isso pronto, a gente vai começar a fazer aqui a nossa parte visual. Então vamos lá. A primeira coisa, a gente vai adicionando os componentes e vai configurando. Então eu vou trazer aqui primeiro um título, né? Colocar aqui um título para o nosso relatório, que vai ser, né, o orçado versus realizado. Receitas e despesas. Então a ideia é criar aqui em dois lados separados, a receita de um lado e a despesa de outro, para facilitar a visualização. Vou configurar aqui um texto um pouco maior, né, para facilitar também a nossa visualização. E outra coisa que eu quero fazer é ajustar o tamanho da nossa página. Então aqui está um tamanho, um padrão que ele vem, às vezes pode ficar pequeno, não caber todos os componentes que a gente quer. Isso aí vai depender muito do tamanho da tela que você vai querer exibir depois, mas no meu caso eu quero aumentar um pouco.
Onde eu faço isso? Eu venho aqui no nosso relatório, configuração da página atual. E aí eu posso aqui no estilo dizer qual que é o tamanho da tela que eu quero. Eu quero uma tela cheia, paisagem, para ele trazer ali um tamanho um pouco maior. Talvez eu aumente um pouco ainda a altura aqui para um 960, talvez. 900. 1300 por 900. Vai dar uma barra de rolagem aqui, mas pode ser que caiba um pouco melhor a nossa visualização. E aí, feito isso, a gente vai começar a trazer aqui os componentes. Eu vou colocar alguns filtros, né? Primeiro, um filtro de intervalo. A gente vai colocar aqui um controle de período, na verdade, para a gente controlar qual é o período de tempo que a gente quer ver. Por exemplo, eu vou colocar aqui o ano atual como período automático. Este ano. E aí eu já vou deixar como padrão sempre neste ano. Depois, se o usuário quiser, pode filtrar e escolher o filtro que ele desejar. Então a primeira coisa é a data, e feito a data, a gente vai colocar aqui um filtro de lista para adicionar a categoria. Ele sugeriu o grupo, mas eu vou mudar para categoria. Poderia utilizar o grupo também, mas a ideia é trazer separado de um lado receita e outro despesa. Como o grupo nosso é só isso, receita e despesa, eu prefiro não colocar o filtro da categoria, do grupo. E eu estou filtrando a categoria, mas ele sugeriu para mim aqui a origem dos dados, a minha base de dados inicial que eu coloquei no relatório, mas eu quero a base de dados combinada. Então eu vou selecionar orçado versus realizado. E aí sim eu consigo pegar a categoria, o grupo, a categoria da tabela 1. E por fim eu vou adicionar também um filtro de contas. Para facilitar, às vezes eu quero analisar uma conta específica, eu posso filtrar ela aqui e fazer isso de forma mais prática. Então eu vou selecionar também aqui minha base de dados, que é o valor orçado realizado, e vou pegar aqui a conta. Então agora nós temos os filtros. E a gente vai começar a criar aí o nosso painel. A primeira coisa eu vou fazer é colocar aqui um indicador para mim entender o atingimento do meu orçamento em relação ao que estava esperado. E aí, para isso é interessante a gente utilizar, quando a gente tem essa necessidade de ver o atingimento de alguma coisa, um medidor, né, um gauge, que apresenta para nós o atingimento de uma meta ou algo do tipo. Então vou colocar aqui primeiro, e aí como que eu vou fazer para saber se eu atingi o orçado ou não? Eu não tenho essa métrica, eu só tenho o valor orçado e o valor realizado. E aí eu vou precisar criar um indicador, que é um campo que a gente fala de indicador, porque a gente vai combinar duas métricas, né? O valor orçado e o valor realizado, para gerar uma terceira métrica. E aí quando a gente faz esse cruzamento, a gente chama de indicador. Nós vamos fazer então aqui a seleção da nossa base de dados combinados, que é o orçado realizado. E aí dentro do próprio gráfico a gente vai construir essa métrica, que é o atingimento da meta. E aí isso é útil para qualquer tipo, né, de painel, para qualquer contexto onde você tem a expectativa e realidade, igual eu mostrei lá no início. Então a gente vai criar aqui um novo campo e a gente vai fazer, né, uma fórmula, escrever uma fórmula nesse campo. Eu vou colocar aqui atingimento, né, da meta. Atingimento. A gente vai criar um indicador percentual do atingimento dessa meta. Então eu vou escrever aqui a função sum para somar, eu já vou definir que eu quero que some. Some os registros dos valores realizado, do valor realizado, e divida pela soma dos valores orçado.
Então, eu vou pegar tudo que eu realizei e dividir pelo que eu tinha orçado. Isso vai me dar um indicador percentual. Eu posso até configurar aqui como porcentagem. E aí eu tenho já o atingimento dessa meta de 114%. E aqui daí, como nós temos na base o orçado e o realizado junto, e também receita e despesa, esse percentual que ele está mostrando para mim é geral, então não serve para muita coisa. Eu vou precisar adicionar um filtro para separar o que é receita do que é despesa. E a gente pode fazer isso aí clicando aqui no nosso gráfico, no setup, adicionando um filtro. E a gente vai configurar esse filtro. Eu quero colocar, por exemplo, receitas. Vou dar o nome de receitas, depois eu posso reutilizar isso. Então eu quero que inclua o grupo receitas. Aí eu vou olhar lá na minha base de dados, exatamente como eu escrevi, receitas, para utilizar isso como filtro. Então eu quero que inclua o grupo igual a receitas. Feito isso, eu já vou ter um filtro e agora eu tenho certeza que aqui eu estou vendo somente as receitas. E eu atingi 108% das receitas orçadas. Então eu tenho 8% a mais. Você poderia, se quiser, olhar isso como um valor absoluto, poderia fazer aqui menos 1 para poder enxergar só a variação. Então, 8%. Se tivesse realizado menos receita do que você tinha previsto, ia dar um valor negativo. Eu particularmente prefiro deixar na escala total, que aí eu consigo enxergar enquanto eu não estou atingindo a meta. E a gente pode fazer daí a configuração desse gráfico para exibir aqui algumas coisas interessantes. Eu quero colocar receitas, como já vou definir uma cor aqui para receitas, que vai ser um verdinho. Depois eu vou colocar uma outra cor, né, um laranjado talvez para despesas. Feito aqui essa configuração, eu posso adicionar também aqui um alvo, né, para esse meu indicador, onde eu poderia adicionar aqui um limite dentro do intervalo. Então eu posso colocar aqui, sei lá, eu quero identificar 70% como um limite, 0,7. Também quero adicionar aqui 100% e talvez uns 130, para a gente ter uma noção ali de escala. E aqui para baixo um pouco nós temos a opção de mostrar o destino, que seria o alvo do nosso orçado. E eu posso colocar aqui o nosso destino também como sendo 1, no caso 100%. E a gente consegue ter um indicativo visual de como nós estamos em relação ao nosso objetivo. Feito isso, nós temos a possibilidade também de colocar um comparativo dessa nossa visão. Como a gente tem um período aqui, a possibilidade de filtrar um período, eu posso colocar um período de comparação, por exemplo, com o período anterior. Dessa forma, como está filtrado aqui um ano, ele está comparando com o ano anterior. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma redução de X em relação ao ano anterior. E aí eu posso ver essa variação de forma absoluta também. Então a gente pode voltar aqui no estilo e marcar a opção de exibir variação absoluta. Ou seja, esse indicador em relação ao período passado que eu estou filtrado, ele reduziu menos 10,01 pontos percentuais ali. Então eu estava, por exemplo, com 110, então agora eu tenho 118, agora eu tenho 108, então diminuiu 10%. E aí nós temos aqui já um primeiro indicador interessante. Feito isso, eu posso replicar já esse cara para criar aqui o meu indicador da despesa. Então tem aqui receita e eu quero a despesa. Então eu vou duplicar, que eu já configurei ele como eu queria. Vou trazer aqui para o lado direito, né, criar de um lado
o orçado e de outro realizado, receita e despesa. E aí para nossa despesa eu vou mudar aqui a cor, eu quero colocar um laranjado, por exemplo. Agora já tem a distinção visual do que é receita e o que é despesa. E aí para isso eu preciso fazer um novo filtro agora e criar aqui um filtro. Eu vou então criar um novo filtro que eu quero incluir agora somente as despesas. Então eu vou incluir o campo grupo igual a, eu vou copiar de novo lá da base de dados despesas para me enxergar somente as despesas. Então feito isso eu já tenho receita e despesa. Basta eu tirar, se vocês observarem ele não está mostrando nenhum dado porque está filtrando as duas coisas, então não existe despesa e receita ao mesmo tempo. Então eu tenho que remover a métrica, como eu fiz a duplicação, tenho que remover a antiga. E agora eu tenho então separado o que é receita e o que é despesa. E o nosso painel já está funcional. Eu posso filtrar aqui um período, por exemplo, este mês. Agora o período é relativo ao mês, então ele vai fazer essa comparação também com o mês anterior. E aí eu consigo já enxergar dentro do mês de outubro como que está o meu cenário. Então já tem o valor macro, o indicador. Agora a gente precisa trazer o cenário de detalhe, um pouco mais de detalhamento, como eu tinha comentado também, que era o objetivo do vídeo. Pessoal, a gente chegou até aqui, então a gente já tem o nosso painel funcional, apesar de não termos chegado ainda no objetivo final. O vídeo está ficando um pouco grande, então eu vou encerrar esse episódio e eu continuo no próximo episódio. Eu espero ver você comigo no próximo episódio. Um abraço e até mais!